Nós agradecemos a presença de todos, é uma, uma, uma coisa muito importante, que além de vocês levarem seus filhos à evangelização, estejam participando com eles, no mesmo horário deles lá no centro, de um estudo também. Porque nós aprendemos que as crianças aprendem com os pais, e aprendem bem mais pelo exemplo do que pelas palavras. Então, vendo o pai, constatando que o pai também está participando, fica muito mais fácil para que ele entenda da importância da evangelização. Então, vocês estão de parabéns e nós muito vos agradecemos por esse empenho. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o retorno à vida espiritual, ou seja, nós vamos conversar sobre desencarnação, sobre a morte, baseado principalmente no capítulo 3º do segundo livro do Livro dos Espíritos, o retorno à vida espiritual. Geralmente, a maioria das pessoas não gostam de falar de morte, de desencarnação, porque tem alguns que batem até na madeira, 3 vezes cada vez que fala esse tema morte. Mas é importante nós meditarmos sobre ela, porque é a única coisa certa na vida, é que um dia nós vamos desencarnar. Então, se é um fenômeno que vai acontecer, nós temos que nos preparar para ele. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é que a morte nunca é um mal. A morte é uma situação, é um fenômeno natural, proveniente de uma lei que existe em todo o universo, que é a lei de Deus. Numa parte dela vai tratar da lei de destruição. Todos os corpos materiais um dia se destroem. Ou como falou Lavoisier, nesse mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele volta para a massa material. Por que isso acontece? Porque chega um momento que o nosso corpo já não vai dando as mesmas condições de agilidade que o nosso espírito precisa. Então, torna-se necessário nós retornarmos ao plano espiritual e reencarnarmos com um novo corpo. Por isso, é muito natural esse fenômeno. Morrer nunca é um mal, como eu falei. Mesmo para aquelas pessoas que estão numa vivência de muito desequilíbrio, o desencarnar pode ser para ele uma bênção, porque interrompe o aumento de responsabilidade que ele estava tendo na vida. Então, até nesses casos, quando o espírito não está preparado ainda para a morte, ela não é um mal. No livro Vigilância, de Valdo Joana de Ângeles, a mentora, no penúltimo capítulo do livro, coloca uma lição importante chamada treinamento para a morte. A gente fala assim, nossa, mas por que nós vamos treinar para a morte? Porque é importante. Se é uma coisa certa na vida, ninguém tem como prever quando nós vamos desencarnar ou quando um ente querido nosso vai. Então, ela fala nesta lição que nós temos que refletir sobre isso. De vez em quando, é uma parada e pensar o seguinte: se eu desencarnasse hoje, eu estaria preparado para esse momento que eu vou passar? Eu estou levando a minha vida de forma mais simplificada para que os meus entes queridos não tenham problema
mais grave após o meu desencarne? Eu estou perdoando as pessoas que eu guardo mágoa, ressentimento? Eu estou me reconciliando com as pessoas que eu estou tendo como desafetos? Por que é importante isso? Porque nunca sabemos que quando vamos desencarnar, ou o nosso desafeto. De repente, perdemos essa oportunidade de reconciliação e depois fica mais difícil. Então, é importante nós fazermos essas reflexões, pensarmos a forma que estamos vivendo. No livro Justiça Divina, do Chico, pelo Espírito Emmanuel, tem uma lição muito importante que Emmanuel coloca como lugar depois da morte. E no final dessa lição ele fala o seguinte: se deseja saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. Eu vou repetir. Se deseja saber quem és, observa o que pensa quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas vazias. Vou repetir. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Nas horas livres. Ora, nós estamos num período de quarentena, todo mundo ficando em casa. O que nós estamos fazendo nesse período? É importante a gente refletir sobre isso. Tem pessoas que estão escrevendo livros, outras estão estudando, outras estão fazendo atividades assistenciais, muitas estão aprendendo coisas novas, muitos homens estão percebendo a necessidade da cooperação dentro de casa, coisas que muitas vezes a gente não pensava. Esses dias até eu vi Facebook tem algumas coisas que é engraçado, mas para a gente refletir. A pessoa publicou assim, que nessa quarentena o homem é igual uma estrela cadente. Cada vez que ele passa, a mulher faz um pedido. Mas não é que ele porque toda a vida era para ser essa parte de cooperação. Dentro de uma casa que todos cooperam, a mulher, o marido, os filhos, a família se integra mais. Ela tem uma visão maior de lar do que estar morando numa casa, simplesmente. Então, nós temos que começar a analisar como que eu penso, o que eu faço quando eu estou sozinho, o que eu faço nas horas livres que eu tenho. Porque Emmanuel fala o seguinte: se você soltar uma andorinha, ela vai lá para o céu voando. Agora, se você soltar um urubu, por exemplo, ele vai buscar as carniças que ele está acostumado a ir. Quer dizer, cada um, quando está livre, busca justamente onde está o seu pensamento, onde está o seu coração durante todo o dia. Então, é importante nós refletirmos sobre isso. O que eu estou fazendo em minha vida? Muitas pessoas nessa quarentena estão parados. Eles estão o dia inteiro assistindo televisão, estão revoltados muitas vezes, porque isso causa revolta, e não estão aproveitando essa excelente oportunidade de buscarem coisas novas, novos aprendizados, de refletirem sobre a própria vida. Então, é muito importante esse trabalho de nos prepararmos e prepararmos a nossa família para esse fenômeno tão natural que é o desencarne. Eu esqueci de falar no início, mas se vocês tiverem alguma colocação a fazer, alguma pergunta, vocês não concordarem, é só, nesses primeiros 45 minutos,
colocarem no chat que eu paro e a gente vai discutir, porque é importante vocês colocarem, porque muitas vezes a dúvida que vocês têm, todo mundo tem. Alguma coisa que, muitas vezes, a Silvia fala, você está numa linha de pensamento e você vai dar o exemplo, quando você volta, você perde aquela linha, então você não fechou o assunto. Então, vocês que estão assistindo, pode acontecer uma situação dessa. Então, perguntem, falem, não tem problema, pode ficar tranquilo sobre isso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre este fenômeno da morte, que é importante nós aprendermos com ele. Dos livros, um dos espíritos que mais trouxe elucidações sobre isso foi André Luiz com Chico Xavier. No quarto livro da série André Luiz, chamado Obreiros da Vida Eterna, André Luiz traz uma experiência que ele teve junto com um grupo de espíritos para providenciar o desencarne de 5 pessoas. Então, 5 pessoas que não se conheciam, de famílias diferentes, no Rio de Janeiro, os espíritos foram com a incumbência de ajudar nesse processo desencarnatório. E, de forma didática, e muito didática, André Luiz coloca essas pessoas, 5 pessoas, com religiões diferentes. Tinham 3 espíritas, uma senhora evangélica da igreja presbiteriana e um senhor católico muito dedicado à religião católica, para mostrar de forma muito clara que ninguém vai perguntar para nós qual a religião que tínhamos enquanto aqui na Terra. Nós mesmos vamos nos cobrar da possibilidade de fazer o bem que nós tínhamos e não o fizemos. Esse é a grande busca quando nós chegamos ao plano espiritual. E, nesse livro, ele vai trazer com muito detalhes mesmo, um processo de desencarnação de uma pessoa chamada Dimas. Quem foi Dimas? Dimas era um senhor espírita, muito dedicado à causa do bem, médium, e que durante a vida toda ele se dedicou a ajudar as pessoas. Ele trabalhava num trabalho que exigia muito do físico. E ele tinha uma dificuldade que muitas vezes é nossa. É de não conseguir desligar-se do problema daqueles que lhe ajudavam. Tem um ensinamento que fala o seguinte, que nós temos que ser igual a um lago. De que forma? Quando existe o lago, quando passa os patos voando sobre o lago, no momento que está passando os patos, o lago segura a imagem dos patos. Quando os patos acabam de passar, ele desliga-se daquela imagem. Ou seja, no processo de ajuda, é importante nós fazermos o bem inteiro, não o meio bem, e procurarmos ajudar no que a pessoa precisa. Mas tão logo façamos, nós temos que desligar-se do problema da pessoa. Porque senão, nós vamos entrar num processo muitas vezes, de depressão, de aflição, de angústia. Então, Dimas não tinha esse conhecimento e ele acabava se alimentando mal, ele acabava dormindo mal. Isso fez com que ele desencarnasse antes da hora, antes do tempo previsto. Mas ele não foi considerado suicida. Por quê? Porque ele gastou o seu corpo dedicando-se à causa do bem. Ele não sabia, não tinha aprendido essa parte de desligar-se. Então, o espírito que estava orientando André Luiz, em nenhum momento o critica, porque ele se dedicou realmente à causa do bem. É importante também nós destacarmos que neste livro, André Luiz está trazendo as formas de desencarne de 5
pessoas que estavam bastante harmonizadas com a vida, fazendo o bem. Agora, tem todos os tipos de desencarnes. Não tem dois desencarnes iguais, porque a pessoa vai desencarnar de acordo com o que ela viveu. De acordo com o que ela viveu, vai ser o processo de desencarne. Neste caso, por serem espíritos que se dedicaram à causa do bem, tiveram uma ajuda mais detalhada, não, mas de uma equipe especial para isso. Mas, mesmo aquelas pessoas que não se dedicaram durante a vida, elas não vão deixar de ser assistidas no momento da morte. Mas não será assim, igual esses que estão no livro, que teve uma equipe especial para aquilo ali. As pessoas que não estão ainda se dedicando tão grandemente à causa do bem, vão ser assistidos, muitas vezes, para aquele espírito que toma conta daquela região que ela mora, ou então um espírito familiar que está ali, que vai ajudar nesse processo. Muito bem. Voltemos ao Dimas. Dimas, ele foi um espírito que realmente aproveitou a vida, no sentido de crescimento, de fazer o bem, de estar ligado a Jesus. Mas, por isso, da necessidade do treinamento para a morte que falamos no início, ele não se preparou e nem preparou a sua família para esse momento. Tem um outro personagem desse livro, chamado Fábio, que também era dedicado ao bem, foi dedicado ao bem, e, diferentemente do Dimas, se preparou e preparou a família. Então, nós percebemos quanto maior foi a facilidade de desprendimento do Fábio. Por quê? Dimas, ao não preparar a sua família, quando ele entrou em processo já para o desencarne, a sua esposa ficou ali durante dias do lado ali com a mente fixada que ele não desencarnasse. E isto o fez com que ela inconscientemente criasse Jerônimo, que é o coordenador, pede para o Luiz, fixe melhor onde você está vendo. E ele vê um tipo de uma rede cinza cobrindo todo o corpo, toda a cama onde Dimas estava deitado. Aquela rede estava retendo Dimas ali no corpo. Então, o Jerônimo falou assim, olha, nós temos que trabalhar isso primeiro, porque como que nós vamos providenciar o desencarno com esse empecilho? Então, o que eles fizeram? Eles adicionaram muita energia através de passes para o Dimas, para proporcionar uma melhora fictícia, uma melhora momentânea. E foi o que aconteceu. Ele começou a se sentir melhor e foi intuído a chamar sua esposa e falar para ela, olha, vai descansar um pouco, eu estou bem melhor, estou sentindo que eu estou bem melhor. Antes, o Espírito pediu para que ele... não, nessa sequência, eu estou bem melhor. E o que aconteceu? Ela foi dormir. Veio um médico antes, falou, nossa, eu achei que o Dimas não passasse de hoje, eu estou vendo que ele melhorou demais. Isso nós vemos muito durante a nossa vida, que é a melhora da morte, não é? Nós temos já visto em diversos parentes que isso é muitíssimo comum. A pessoa está num estado assim, bastante com dificuldade de permanência na vida, e, de repente, ela tem uma melhora muito substancial. E faz com que todos os familiares vão se descansar, vão para casa, e logo em seguida acontece o momento do desencarne. Por quê? Os espíritos, nesse momento, deram condições para que as pessoas se afastassem e, com isso, eles pudessem providenciar com muito mais tranquilidade o desencarne.
Então, ela foi dormir. Quando ela foi dormir, os espíritos falaram, antes de providenciar o desencarne, vamos dar ao Dimas a oportunidade de fazer uma oração final. Olha que importante isso. Todos nós, ou a grande maioria de nós, vai perceber quando está chegando o momento de desencarne. E nessa hora, o que nós temos que fazer? Orar. É muito importante isso. É muito importante nós se ligarmos a Deus, pedirmos pela infinita misericórdia do Pai. Olha, me proteja, me dê paz, para que eu atravesse esse fenômeno natural de forma melhor possível. E Dimas começa e faz uma oração para Maria Santíssima. E no que ele fez a oração para Maria Santíssima, ele conectou-se com sua mãe, que já estava desencarnada, num plano até maior do que o que ele ia ficar no nosso lar. E ela chega, então, para ajudá-lo nesse momento. Ela chega, coloca ele sobre o colo dela, e ele não percebe que ela está lá. Mas ele se sente bem melhor, bem mais tranquilo. Há uma outra coisa que Jerônimo faz, vamos levá-lo ao coma. E ele explica por quê. Fala assim, olha, nesses momentos de desencarne, muitas vezes bate muitas culpas. E as pessoas tendem a ficar lembrando de situações que fizeram, que muitas vezes podem levar os familiares a terem ódio. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vou confessar. Ou então, pedem para algum familiar, olha, se vinga de tal pessoa porque ele me fez o mal. Hoje, graças a Deus, quase não se vê mais isso. A gente vê muito em filmes de antigamente. A pessoa, no momento do desencarne, jogava no colo do ente querido uma situação tão difícil quanto essa. Então, eles levaram Dimas ao coma, porque aí ele continuava ouvindo, sentindo o que estava acontecendo perto dele, mas não falando mais. Isso é importante, porque muitas vezes nós vamos visitar algum doente que está no hospital e ele está em coma, e nós ficamos ali do lado conversando como se ele não tivesse condição de captar o que a gente está falando, mas nós temos que pensar que ele pode, em algumas situações, captar. Então, é importante nós pensarmos nisso. Outra situação importante é o seguinte, não adianta, nesse momento do desencarne, nós ficarmos pensando em coisas erradas que fizemos, ou então em situações que nossa, eu tinha que resolver aquilo. Nós só vamos nos afligir. Então, o que eu tenho que pensar? Vou me entregar a Deus nesse momento. No livro Voltei, que é um outro livro do Chico, o irmão Jacob, que é o codinome de uma pessoa que era diretor da Federação Espírita Brasileira e que veio trazer nesse livro o processo do desencarne dele. Ele mostra o seguinte, de quem assistiu o desencarne dele, mais oito espíritos no Rio de Janeiro naquele dia, mostrando que, da mesma forma que está no livro Obreiros, muitas vezes as equipes espirituais, quando vão sair para fazer esse processo de desencarne, elas já fazem para mais de uma pessoa. E o que aconteceu? Eles estavam numa praia, porque aquele ar da praia ajuda demais, aquela aragem da praia, como o ar do campo também ajuda demais. Se você não está tão bem de saúde, o ar do campo vai ajudar bastante na sua recuperação. Bezerra de Menezes falou, olha, vocês não têm condição de volitar ainda, então, cada um vai ter um espírito de cada lado para volitar. Mas nós vamos passar num lugar onde
tem muitos espíritos desequilibrados ali. Então, eu peço para vocês o seguinte: não pensem nas coisas não boas que vocês possam ter feito. Mesmo porque, se vocês estão sendo ajudados, é porque vocês fizeram o bem o suficiente para suplantá-las, ou pelo menos para dar condição de que vocês estivessem sendo acolhidos aqui. E aí eles foram passando, de repente passaram para o lugar onde estavam esses espíritos mais ainda muito desequilibrados, e uma das pessoas falou o seguinte: eu matei uma pessoa. Quando ele falou isso, veio um alarido lá de baixo: homicidas não passam, homicidas não passam. Aí Bezerra teve que trazer todos de volta, preparar de novo para fazer essa passagem. Então, é importante isso. Se nós estamos naquele momento, não adianta a gente ficar se jogando culpas, não. Vamos ficar o máximo em paz possível. Aí depois, continuando nesse detalhamento, André Luiz mostra que do corpo que Jerônimo, quando a mulher estava afastada, ele rompeu alguns vasos no corpo, que aí começou o processo de desencarne. E aí ele começou a se sufocar, os familiares chegaram novamente, mas aí já estavam no processo de desencarne, não teria mais problema. E André Luiz relata que começou a sair do umbigo, principalmente, uma substância embranquiçada que forma uma nuvem sobre o Dimas a mais ou menos 80 centímetros de onde ele estava deitado. E essa nuvem fica ali. E ele fala que, de repente, Jerônimo quebra no cérebro alguma coisa, que sai uma luz violeta dourada, que entra no meio dessa nuvem branca, essa substância embranquiçada que estava em nuvem em cima dele, que era o perispírito. Então, um dia até perguntei para o Donizete: Dona, o que é essa luz? É porque ele não fala. Donizete falou: olha, na minha opinião, essa luz é o corpo mental. E saiu dali, a hora que entrou no meio do corpo espiritual, ele forma o corpo perispiritual que estava ali. Então, neste momento, ficou o corpo carnal e o corpo espiritual, mais ou menos 80 centímetros acima, ligados pelo fio que continua ligado do cérebro, saindo do cérebro do corpo carnal que acabou de falecer, para o perispírito, na cabeça do perispírito. E aí a mãe dele deixa ali o corpo e pega o corpo espiritual ali do lado, que está do lado, estava acima, e pega ele no colo. E o espírito fala: ó, a senhora fica cuidando dele, que depois de algumas horas nós retornaremos para fazer o desenlace, o desembaraço do plano espiritual. O espírito sempre fala assim: não rompa, que você consegue desenlaçar. Este procedimento de romper esse laço que liga o corpo espiritual ou perispírito no corpo carnal, que leva a um conceito assim, que morrer é diferente de desencarnar. Por exemplo, nesse momento, o corpo, os órgãos faliram do Dimas, o corpo espiritual saiu. O espírito nunca vai ficar no corpo ali depois da morte. Saiu. Mas desencarnou ainda não, porque estava ligado. E esse desligamento vai se dar de espírito para espírito. Quanto mais desmaterializado, quanto mais ligado a Deus, maior vai ser a facilidade do espírito se desprender. Nesse livro, Pobreza da Vida Eterna, tem uma passagem não, tem um desencarne de uma senhora que era uma senhora espírita que tomava conta de um orfanato,
que ela pede, Bezerra de Menezes, que estava assistindo a ela no momento do desencarne, e ela pede o seguinte, ó, eu queria eu mesma providenciar cortar, desatar esse fio. Olha que espírito mais evoluído. Ela demorou 2 horas para isso, mas ela não precisou da assistência dessa equipe médica para vir cortar esse espírito. Então, conforme o tipo de morte vai ser um pouco mais demorado, por exemplo, uma pessoa que comete suicídio, pode acontecer de ficar algum tempo, bastante tempo. Outra situação quanto mais, como eu falei, quanto mais for ligado às coisas materiais, mais tempo vai ficar. Então, quando nós vamos, isso é importante, quando nós vamos num velório, não dá para ter certeza se o espírito está ali ou não ainda. Muitos só são desligados após serem enterrados. Então, esse processo, esse momento do velório é um momento muito importante. Só que a maioria de nós não dão a importância necessária, porque seria quase que você ir numa igreja. Você tem um respeito, você chegar lá, fazer uma oração, é muito importante orar pela pessoa, porque de repente ela está precisando de mais de uma oração ali. E a equipe espiritual precisa que você ajude nesse momento, porque a sua oração vindo do encarnado, mais materializada que pode até facilitar ele captar melhor aquela oração. Então, faz uma oração, dá um abraço nos familiares, conforta os familiares. E lembre-se que o espírito pode estar ali perto. O espírito pode estar sentindo o que você está pensando, fazendo, falando. Então, no processo do Dimas, André Luiz pediu se ele podia ficar acompanhando o velório do Dimas, porque ele não lembrava-se de quando ele desencarnou, como é que foi. Então, o que aconteceu? Ele viu em diversas situações, como o Dimas, eu falei, ele não tinha preparado a sua família para o desencarne, muitas vezes a mulher entrava em desespero e ia abraçar ele no caixão. Cada vez que ela fazia esse movimento, ele estava num cômodo, porque não tinha velório naquele tempo, era feito na própria casa. Então, ele estava num cômodo perto ali, num quarto perto da sala com a mãe, mas cada vez que alguém chegava perto do corpo, por exemplo, a mulher desesperada, ele sentia aquilo, queria, eu vou lá. Quer dizer, mesmo ele estando num estado de perturbação, que isso é muito importante nós falarmos também. Todos os espíritos, quanto mais evoluído, menor o tempo esse estado, ele fica num estado de perturbação no momento da morte. Ele não sabe o que está acontecendo, muitas vezes ele vai tipo num sonho, relembrando toda a vida, muitas vezes não, quase sempre, toda a vida dele, vai pensando o que eu fiz, o que eu não fiz. Então, mesmo nesse estado de perturbação, ele sentia aquela aflição da mulher. E aí houve um problema lá de alguém que citou uma outra pessoa que desencarnou numa situação difícil, e esse espírito, por a pessoa ter falado o nome dele, apareceu ali. E quando Dimas viu aquele espírito, ele assustou-se, ele ficou muito aflito. Então, por isso da importância que nós temos que ter no momento do velório. O espírito conversando com o André Luiz até falou o seguinte: olha, André, bem-aventurados os indigentes, ou felizes, não foi bem-aventurados, felizes os indigentes. Nós estamos passando por uma situação dessa. Essa semana mesmo desencarnou uma amiga muito querida da comunidade, e ela ela foi fazer um exame no Unimar, e de repente passou mal, levaram para a UTI. Como a Unimar está com um trabalho nesse projeto Covid,
Eu acho que foi isso. A UTI está preparada para receber pessoas da Covid. Como levaram para lá, ela, por ter entrado num ambiente desse, ela não teve velório. Então, ela foi enterrada diretamente. As pessoas da família acompanharam o enterro, mas não teve velório. Mas, se a gente for pensar, é uma coisa meio sofrida, eu sei, para a família. Mas você perceba que André Luiz mostra que o processo do velório, ele, na maioria das vezes, ele mais prejudicava do que ajudava. No último capítulo do Livro dos Espíritos, até uma pergunta, fala assim, ó, no momento da morte, qual o sentimento que domina o homem? A dúvida, o medo ou a esperança? Então, os Espíritos respondem, a dúvida para o descrente endurecido, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Aí nós percebemos da importância da oração, de nós orarmos por nossos entes queridos já desencarnados, porque se ele estiver necessitando da oração, aquilo lá vai ser uma bênção para ele. Muitas vezes até para levá-lo ao arrependimento, para levá-lo a não se revoltar-se mais, para levá-lo a conseguir sair das culpas. É muito importante a oração. É muito mesmo importante. Ah, mas o meu ente querido estava bem. Ótimo. Quem que não gosta de receber uma mensagem de um ente querido que está morando num lugar bem distante? Nessa época de pandemia, mesmo que não estiver morando num lugar bem distante, ninguém está se visitando. Então, a gente não gosta de receber uma mensagem do WhatsApp, até um vídeo para conversar. Então, é importante nós orarmos por esses espíritos. Eu queria falar também, rapidamente, porque eu tenho mais 3 minutos antes de passar para você, do desencarne de crianças. Nós tratamos até disso na quinta-feira, agora, no estudo do Livro dos Espíritos. A maior parte do desencarne de crianças é uma prova para os pais. E no livro Entre a Terra e o Céu, é outro livro muito importante para nós lermos, é o 8º livro da série André Luiz, André relata o desencarne por 2 vezes de um personagem chamado Júlio na mesma família. Ele havia tentado depois cometido suicídio na época da Guerra do Paraguai, e ele tinha necessidade, até para que o corpo ajudasse no restabelecimento do corpo espiritual, de voltar, desencarnar, voltar novamente. Então, ele desencarnou 2 vezes, nasceu 3 vezes na mesma família. E olha que ele desencarna, para onde ele vai? Então, é importante nós conversarmos rapidamente sobre isso. Quando, ao desencarne de uma criança, se for um espírito mais evoluído, ele está com a consciência bastante desperta, ele tem condições de retornar como um adulto ao plano espiritual. Mas a maioria dos casos, não. Então, a criança volta como criança. Volta como criança no plano espiritual. Porque ela não tem condição, na consciência dela, de relembrar da vida anterior. Então, é fácil vocês conversarem com as crianças de vocês, quando elas relatam sonhos, vocês vão que os sonhos delas são infantis. Então, para que não haja um baque muito grande para essas crianças, Deus, que é tão bom, fez mais essa oportunidade na vida de uma criança. Se ela retornar ao plano espiritual, por exemplo, com 5 anos, ela vai retornar como criança. E, nesse livro, mostra que Júlio foi no plano espiritual, numa entidade, tipo de uma creche muito grande, onde havia 2.000 crianças, sendo cuidadas por espíritos de mulheres bastante doces, bastante dedicadas, cada uma cuidando de 12 crianças. Então, é importante a gente saber que as crianças vão ser protegidas, vão ser amparadas. E, nesse caso do Júlio,
nas 2 vezes que ele desencarna, uma semana após o desencarne, as suas mães, que eram uma mesma família, mas eram 2 mães, que a primeira mãe morreu, o pai casou de novo, ele nasceu filho da outra esposa, elas eram levadas ao plano espiritual para verem os seus entes queridos. Mas não é só nas crianças que acontece isso. Nós sempre, Deus vai nos proporcionar essa situação. Então, nós vamos orando por nossos entes queridos e, durante a noite, um espírito mais ligado a nós nos leva para revê-lo na situação que ele está. Muitas vezes está bem, numa casa transitória. Então, nós vamos chegar a vê-lo bem. Talvez nós não nos lembremos disso ao retornarmos ao plano do sonho. Mas a gente já, nossa, eu acordei tão bem. Então, é muito importante essa questão da oração. Bom, já deu 14, falta só 14 minutos. Eu vou pedir agora, liberar a palavra para vocês. Quem quiser perguntar, observar, não concordar, pode ligar o microfone e o vídeo, que fica mais fácil nós conversarmos. Então, fica aberta. Adriana, pode então uma pessoa ficar além do programado por conta da família que fica em cima, desejando que a pessoa não desencarne? Olha, difícil, isso quase que nunca vai acontecer, porque a equipe espiritual tem essa forma de criar essa condição da vida fictícia para que a família se afaste. Agora, tem pessoas que têm a vida prorrogada por situações assim muito... isso não é tão comum, muito importante. Nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, Adriana, tem uma senhora evangélica, como eu falei, muito boa, que cuidava da evangelização de crianças no centro dela, em que um neto dela pede para que ela não desencarne, porque a sua mãe estava no processo de gravidez. E aquela pessoa que ia nascer ia ajudá-lo muito dentro da missão dele na igreja evangélica. E ele pede para Deus, olha, se minha avó for agora, é grande a chance, porque meu pai desencarnou há pouco tempo, é grande a chance de minha mãe entrar num processo de depressão muito grande e acabar provocando um aborto involuntário. E aquele pedido dele chegou no plano espiritual e foi analisado e falou, não, ele está certo. Então, a mesma equipe espiritual que foi lá para providenciar o desencarne, trabalhou junto ao coração dela, que estava bem fraquinho, para que ela ficasse ainda encarnada mais alguns meses, até que a mãe pudesse ter o filho e conseguisse que essa criança nascesse. Então, mas dessa forma que você falou, eu nunca li assim, de uma situação dessa, mas na minha visão, a equipe espiritual vai conseguir, de alguma forma, suplantar essa dificuldade, Adriana. O Edson, bom dia. Oi, Cleomar. Estava até conversando aqui com o Gil. Acho que, em caso de desencarne, o que é mais difícil para a gente, e a gente precisava trabalhar muito isso, que a gente também vê em sessão mediúnica também, é o sofrimento de pais que sabem que vão desencarnar e vão deixar filhos. Ou mesmo que o contrário, né? Que a criança vai desencarnar, né? Então, essa separação aí, por mais que a gente tenha um pouquinho de conhecimento espírita, é muito difícil da gente trabalhar. A gente tem que ser muito evoluído para aceitar, viu? E aí, o que nós podemos fazer? Estudar mais? Olha, você tem razão. Você tem razão. O desencarne de um filho diz que é uma dor mais pungente que uma pessoa pode ter.
Mas o entendimento de que, por exemplo, a criança ela continua viva, que se aconteceu aquela situação é porque estava programado. Tem algumas situações, Clomar, e Emmanuel mostra isso no livro Vida e Sexo, em que espíritos muito bondosos pedem para encarnar e desencarnar logo em seguida para gerar o amor nos pais. Porque ele fala assim, ó, eu vou mexer com a parte de sentimento do meu pai e da minha mãe para que eles se desliguem da parte material. Então, é difícil? É. Nós vamos chorar. Porque tem espíritas que falam o seguinte, onde já se viu espírita chorar? Não tem problema nenhum chorar. É lógico que numa situação dessa, de um filho, nós vamos nos abalar bastante. Então, você reprimir a emoção é pior, que pode até causar uma doença. Agora, é diferente de você chorar, de você desesperar-se ou então revoltar-se. Então, numa situação dessa, é pedir para Deus, orar, para dar força, para que a família se una mais. Isso é uma coisa que acontece com espíritos bastante elevados. Você vê Bezerra de Menezes, quanta dificuldade que ele teve nessa... Teve a filha dele que ele mais era ligada a ela, desencarna quando moça. O filho que estava fazendo faculdade, entra num processo de obsessão, quando conseguem afastar o espírito, ele já estava com a mente que não retornava mais à situação normal. Então, são situações difíceis mesmo. Mas o que a gente tem que pensar? Olha, se aconteceu, é porque estava programado. Então, eu vou ficar o melhor possível. De repente, em algumas situações, nesse livro que eu falei, Entre a Terra e o Céu mostra isso, aquele próprio espírito torna a voltar de novo naquela família. Mas algumas vezes não. Agora, quer ver uma situação que acontece? Muitas vezes, uma pessoa desencarna com 18, 19 anos, e aí todo mundo fala, nossa, desencarnou, essa pessoa, ela tinha todo um futuro pela frente, mas é um engano isso não. Porque desencarnar não é um mal. De repente, a programação dele era só para aqueles 18 anos. Então, ele retorna bem ao plano espiritual sem correr riscos. Porque se ele continuasse encarnado, ele ia correr os riscos naturais da vida. E podia sucumbir em alguns. Então, é difícil, A outra situação que você coloca, eu já vi muito isso mesmo. Eu tive uma amiga que ela tinha câncer e ela não conseguia desencarnar. Por quê? Porque ela não conseguia afastar-se das crianças. Ela estava assim, numa situação de câncer bastante avançada, ela não conseguia nem mais deitar, ela só ficava sentada, até que os filhos se reuniram perto dela e falaram assim, mãe, pode ir em paz, mãe, nós estamos bem. Eles acabaram de fazer isso, ela desencarnou. Então, é um processo de muitas vezes de prova, mas um processo natural difícil mesmo, difícil. Não podemos falar assim, é fácil ter um filho desencarnado, não é mesmo. Mas o melhor jeito é nós sabermos que ele continua vivo, se a criança está sendo muito bem assistida, se não é criança, mas o meu filho, ele não levava uma vida boa, então é hora de orar. Confiar em Deus, pedir para Deus. Tem uma mensagem, não sei se é da minha e-mail, faz tempo que eu li, já não lembro de quem é, falou assim, ao invés de ficar muito desesperado, vamos procurar fazer o bem em nome daquela pessoa. Então, eu vou ajudar alguém, estou ajudando em nome do meu filho, estou ajudando em nome da... fazer o bem em nome dela, que é uma forma de nós também irmos se equilibrando. Então, é um processo que vai chegar um momento que, por exemplo, em mundos felizes, não vai ter mais esse processo de
Deixa eu só falar uma coisa, só posso perguntar isso, que eu acabei esquecendo. Por que que nós temos tanto medo da morte? Né? E eu acabei pulando isso lá no início. Esse medo é uma coisa natural, porque ele é parte do nosso, da lei de conservação, do instinto de conservação que nós temos. Então, nós sempre vamos procurar ficar vivos. Então, a hora que Deus nos deu esse instinto de conservação é para que nós não buscássemos retornar antes da hora, ou seja, não buscássemos o suicídio. Quanto mais nós vamos evoluindo, mais nós vamos perdendo essa propensão a querer afastar-se antes da hora, menos medo da morte nós vamos ter. Então vai chegar um momento em que isso vai ser completamente natural para nós. Mas nós estamos evoluindo. Então, o conhecer ajuda muito e o viver buscando a Deus, viver cada dia com as nossas crianças. Você vê, se nós procurarmos a sempre pensar, amanhã eu posso desencarnar, como que eu estou dando um valor à minha família, às minhas crianças, eu estou sendo presente na vida dela. Porque se acontecer e eu estou fazendo todo esse trabalho antecipado, eu fico em paz. A chance de eu ficar em paz vai aumentar, porque eu não vou gerar culpas desnecessárias.